Olha, uma das piores coisas é você ter um problema na sua vida que está te atrapalhando, que está te incomodando e você não estar disposto a resolver. Isso é muito mais comum do que parece. Parece simples o que eu vou trazer aqui hoje, mas eu queria salientar, e eu vou tentar dar conta nesse vídeo de salientar para você como uma mudança de olhar vai fazer você conseguir olhar de forma muito mais profunda para os conflitos e para os problemas da sua vida, em como você consegue se organizar para resolver. Então, o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é porque alguém reclama, porque alguém comenta, porque alguém fala muito sobre um problema. Primeira coisa, não quer dizer que esse seja o real problema. Então, a mente tenta justificar um incômodo. Eu estou sentindo um incômodo e eu tento justificar por que é que eu estou assim, por que é que eu estou incomodada. É por causa disso. Se isso de fato fosse o problema, a gente poderia então focar em resolver isso. Imagina, é isso que está causando seu sofrimento, então vamos resolver isso aqui. Só que isso aqui resolvido, pode surgir um outro. Ah, o sofrimento é o mesmo? Mas peraí, eliminou um e produziu o outro? Criou mais um? O que está acontecendo? Então esse não era o problema de fato. Então a primeira informação é: descreve qual é o maior problema da sua vida nesse momento. Qual é a coisa que mais está te incomodando na sua vida? Qual é a coisa que, se resolvida, você teria uma vida muito melhor? Tenta escrever no máximo 3 coisas. Se der uma coisa, para chegar assim no ponto cirúrgico, qual é o maior problema da sua vida hoje? E aí a gente vai questionar: será que esse realmente é o problema? Como é que você vai perceber isso? Você consegue ficar alguns minutos ali só olhando para aquele problema? Ou a sua mente começa a trazer outras informações? Então, esse é um sintoma. Quando alguém traz um problema e a gente fala, bora, então vamos olhar para isso para resolver, e ela foge, pode ser que esse não era, de fato, o problema, ou uma segunda informação, que ela não quer resolver. Então aqui eu queria destrinchar em 2 coisas. Uma coisa é a gente querer ter o problema resolvido. Outra coisa é a gente querer resolver. Então aqui a gente está provocando num padrão de vitimização que todos nós temos em algum nível. Então, se eu falar que você se vitimiza, você falar, não, eu não me vitimizo, cuidado. Esses são os piores cenários, né? Quando a gente entra em negação. Então, é muito mais útil que você reflita onde é que eu estou trazendo um comportamento vitimista. Existem cenas na nossa vida onde a gente de fato foi vítima, especialmente na infância. Na infância, uma criança ela é vítima, ela não tem autonomia, ela não tem independência, ela não consegue cuidar da sua própria sobrevivência. E tem cenas na vida onde a gente passa por situações muito horrendas, onde a gente é vítima novamente. Eu não estou falando dessas cenas, eu estou falando naqueles processos onde a gente continua preso naquela realidade e a gente não consegue sair. Então a gente atribui também a uma outra pessoa, né? Por que você está sofrendo? É porque o outro está fazendo isso. Né? Então, por que você não está saindo dessa situação? Por que você não encerra esse relacionamento? Ou por que você não se posiciona? Então, toda vez que você atribui que outra pessoa precisa resolver para que você fique bem, você está entrando em algum nível no processo de vitimização. O que está na sua mão? Você não consegue controlar o que o outro vai fazer, mas você consegue gerenciar o que você vai fazer, como você vai se posicionar. Então, no processo de vitimismo, a gente pode entrar numa ferida emocional em que eu tenho, especialmente em relações antigas, onde eu tenho umas certas dívidas. As pessoas elas vão adquirindo dívidas invisíveis e dívidas secretas. O que é dívida secreta? Eu sei que você está em dívida comigo, mas você não sabe. Você sabe que eu estou em dívida com você e eu não sei. Cada pessoa vai criando uma narrativa de algumas dívidas, algo que o outro deve para ela. E fica um ressentimento, fica um remorso, fica uma coisa resolvida lá do passado. Se a gente não direciona e olha de cara para isso, a gente vai tentar compensar. Então, por exemplo, você não me deu o afeto que eu queria, então agora você tem que me dar coisas, especialmente se você foi uma pessoa que cresceu na vida, prosperou na vida. Ah, você tem dinheiro? Você não me deu afeto, então agora você vai ter que me dar coisas. É uma forma de compensar. E aí você vai perceber que você vai estar tendo expectativas com aquela pessoa para tentar compensar uma coisa lá do passado mal resolvida. Então isso é algo que você precisa resolver em você, porque a pessoa não tem obrigação de nada.
No processo de vitimismo, eu posso estar com uma dor real, um sofrimento real, eu valido que esse é um problema. No entanto, eu tenho a expectativa que outra pessoa resolva para mim. Ou eu entendi que somente outra pessoa pode resolver esse problema por mim. Então, aí neste momento, eu me desconectei da minha autorresponsabilidade e eu estou entregando a minha autoridade a outra pessoa. É outra pessoa que tem que resolver por mim. Então, esses são alguns motivos pelos quais a gente não consegue resolver os problemas da nossa vida. Por quê? Você não quer resolver neste momento. Você quer que seja resolvido por outra pessoa. Agora, se a gente consegue passar por esses dois pontos e chegar num ponto, tá bom, já entendi. Esse é um problema de fato que me incomoda e esse é um problema que eu quero muito resolver na minha vida. Ah, agora sim. Então agora a gente entra para um estado de clareza. Então pode olhar. Depois eu te sugiro que você faça esse exercício com outras pessoas. Você vai ver que pouquíssimas pessoas conseguem chegar no ponto de clareza. O que é o ponto de clareza? Este é o problema funciona assim, eu consigo descrever esse problema e quando a gente pergunta, você quer resolver esse problema? A pessoa fala, eu quero. Você pode até incentivar um pouco mais, provocar muito mais. Será mesmo que você quer? Eu quero muito. Então, é como se esse estado mudasse essa chavinha dentro de nós e falasse, eu quero muito. E aí pode entrar num outro estágio que eu normalmente falo para as pessoas, é aquele momento onde a gente fala, eu quero muito, mas não faço ideia como. Esse estado é maravilhoso, você não precisa saber como. A primeira etapa para a gente começar a aprender a resolver os problemas da nossa vida é definir com clareza qual é o problema e ter uma intenção de resolver. Para algumas pessoas mais céticas, mais materialistas, elas falam, mas o que a intenção vai mudar? Começa a reparar na sua vida quando você consegue chegar nesse ponto de é isso, eu quero resolver isso. É como se as suas moléculas, elas se afinassem, elas entram em linha. Imagina um monte de... Tá, essa analogia eu já me perdi. Imagina assim, várias partes suas, todas desalinhadas. Quando você fala, é isso, eu quero resolver isso, parece que faz assim, ó. Você entra num alinhamento, sabe? É tipo uma quiropraxia, assim, do desejo, uma quiropraxia dos objetivos, onde você ganha clareza e aí você naturalmente, neste momento, entra em foco. Por que foco? Porque a tua energia está concentrada e focada naquilo, mesmo você não sabendo resolver. Então, quando chega nesse estado, é um estado muito propício, é uma delícia ver as pessoas chegando nesse estado, porque a gente já começa a aumentar as estatísticas. Então, até então, a possibilidade dela resolver os problemas da vida dela, esses problemas, tá frio, porque tá embaranhado, tá confuso. Você pergunta, mas qual que é o problema? Ela fala uma coisa, fala, tá bagunçado, tá emaranhado. Quando a gente chega, é esse o problema, é este o ponto, agora sim, a energia convergiu e ela tem muita potência para conseguir resolver. Aí sim a gente vai pensar em como é que se resolve. Mas aí é uma parte de você pensar em estratégias e planos e buscar pessoas que sabem como resolver esse problema, estudar, pesquisar, experimentar. Essa parte, ela flui muito melhor se a primeira etapa for feita direitinho. Se não tiver essa primeira etapa, a pessoa ela começa e para, ela tenta uma coisa e para. Por quê? Porque ela não chegou nesse ponto de inflexão, ela não chegou nesse ponto de convergência onde ela tem certeza. Então começa a reparar como é que você opera quando a sua energia está com certeza. O seu campo energético está na certeza. Eu tenho certeza. O que é certeza aqui? É importante a gente também falar sobre isso. A certeza não é garantia. Não quer dizer perpetuidade. Não quer dizer que a certeza quer dizer que você vai fazer isso para o resto da sua vida. A certeza é simplesmente um decreto, uma definição. É você 100% alinhado, direcionado. 100% das suas partes, ou sei lá, mais que 60% já tá maravilhoso, falando, sim, nós queremos, é tipo um coro, sabe, em uníssono, assim, sim, nós queremos, muitas partes suas concordam. Quanto mais partes suas concordam com isso, mais força você tem para conseguir resolver, mais força você tem para executar, mais poder você tem. Então, essa energia de certeza, ela fala, nós vamos para lá. E pode ser que no meio do caminho você descubra que aquela direção não é boa. E aí você muda de direção. E aí você volta para o processo de ganhar clareza e fala: qual é a melhor direção agora? Agora é para lá. Então tá bom. Estamos certos? Sim, nós vamos para lá. E aí você vira. Então a certeza não quer dizer que é a garantia de que você vai ficar com aquela decisão o resto da sua vida.
A certeza, ela traz clareza, força e potência para o próximo passo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É como se a gente falasse, eu vou colocar toda a minha energia nesse próximo passo. Dei esse passo, e agora? Continuo ou viro? Agora eu viro, e eu coloco toda a minha energia nesse outro passo. Esse estado que eu estou te relatando é um estado muito incomum. Porque a maioria do tempo a gente está com a mente confusa, com a mente cheia de ruído, com várias vozes, aí como se tivesse uma pessoa falando pra gente pra direita, outra pra esquerda, outra pra frente, a outra tá falando, será que é melhor andar? Será que você consegue andar? Então são muitas vozes. Então quanto mais a gente consegue alinhar essas vozes e entrar em uníssono, entrar, juntar todo mundo e falar, sim, nós vamos para a esquerda até nova direção. Então imagina uma equipe onde está todo mundo em direção com aquele mesmo objetivo e intenção. É como se fosse isso dentro do seu próprio corpo. Então aqui o que eu quero trazer para você é o seguinte: busque clareza dos problemas que você quer resolver na sua vida. Você vai sentir que você tem clareza de que você quer resolver quando você não ficar titubeando, quando você não ficar em fuga mental. Você consegue falar sobre esse problema e ficar nesse problema sem ficar mudando de assunto? Sem ficar distraindo para outra coisa, sem ficar saindo da sua responsabilidade, falando que o fulano, que a economia, porque o Brasil, porque as pessoas, porque hoje em dia, porque os jovens, você consegue voltar e ficar ali autorresponsável, por mais dolorido que seja, por mais sofrido que seja encarar aquilo, você consegue ficar ali, sim. Isso quer dizer que você conseguiu um estado de clareza. Qual é a clareza que a gente está falando aqui? A clareza da decisão que você quer resolver esse problema. No meio do caminho, você vai investigar também para descobrir com mais clareza qual é de fato o problema. Então, nesse primeiro estado é que eu quero resolver. O segundo é, deixa eu entender como é que eu vou resolver. E aí você vai ter que entender mais sobre o problema antes de pensar em soluções. Mas essa é uma segunda etapa. A primeira etapa que eu quero provocar com o vídeo de hoje, que eu quero que você comece a refletir, observar na sua vida, é como é que tá essas vozes. Você está conseguindo definir em uníssono que é isso que você quer resolver? É esse nível de certeza que eu quero te convidar a buscar na sua vida. Que isso vai te trazer muito foco e isso vai alavancar o seu potencial de resolver os problemas na sua vida. E se você não está se sentindo super confiante para resolver os seus problemas na sua vida, começa com algo pequeno, começa com algo menor, mas que tem impacto. Isso aqui está me incomodando muito. Vai lá e busca resolver. Mas eu te sugiro especialmente pensar em problemas que têm um nível de complexidade, né? Não é uma tarefa, tá? Vamos distinguir aqui. Ah, eu tenho que ir lá comprar xícaras. Eu olhei para xícara, lembrei. Tem que ir lá comprar xícaras. Você sabe como comprar xícaras? Sim. Você já comprou xícaras no passado? Sim. Você sabe o que você tem que fazer? Sim. Então é só ir lá e fazer. Isso não é um problema, isso é uma tarefa que você tem que fazer. Então, vamos distinguir tarefa de problema. Problema é uma coisa um pouquinho mais cabeluda. Quanto mais complexo, mais cabeludo, mais incerto, mais difícil de entender o problema. Então, quando a gente fala de problemas complexos, são problemas que eu nem entendo direito, não faço ideia como resolver. Isso é uma maior complexidade de problema. Escolhe ali um problema que não é uma tarefa, mas que tem ali uma complexidade inicial, não mega complexo, para você começar a abordar e resolver ele e focar a sua energia nisso. Ah, mas eu não sei como resolver esse problema. A gente tem tantas ferramentas para ajudar na resolução de problemas. Você pode perguntar para outras pessoas, procurar pessoas que você vê que tem essa capacidade de resolver esse tipo de problema, que já resolveu problemas parecidos, ou que é uma pessoa muito boa de pensar em soluções. Faz a maquininha da mente dessa pessoa funcionar, vai lá, bota a mente dela para jogo, pede ajuda, pede para o ChatGPT, para o Claude, para qualquer inteligência artificial. Usa os recursos para resolver esse problema. Essa parte, normalmente, ela é muito mais fácil depois que você decretou que você quer resolver. Só resolve um problema se você quiser muito. E é esse nível de desejo que eu quis provocar no vídeo de hoje. O quanto você quer resolver? Você tem certeza que você quer resolver esse problema? Tem certeza mesmo? Você está disposto, comprometido, engajado em você resolver esse problema? Essa é a provocação de hoje, espero que não tenha ficado tão confuso, foi um vídeo mais espontâneo, não planejei o que eu ia falar, foi virando esse bate-papo, essa conversa. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo.